Fala galera, tá começando mais um Área 15, o seu podcast de Sorocaba região. O meu nome é Lucas, aqui do meu lado direito. Deixa eu ver, você que tá assistindo eu no YouTube, deixa eu ver, pera aí voz, hoje a minha mente vai bugar. Eu tô do lado esquerdo, você tá do meu lado esquerdo pra quem tá assistindo, né? A minha voz da consciência é o Jalson, fala Jal, beleza? 17 de janeiro você tá de férias já? Ou não? Já voltou a trabalhar. De janeiro. Já tá de férias. Guarujá? Já voltou, já. E eu tô de férias. Então, tchau, obrigado, até mais. Tô zoando, guys. Hora dos comerciais. O que você quer que eu faça, voz? Vocês não estão me vendo aí com o microfone? Melhorou? É que eu tô cego hoje, eu tô sem minha lente, gente. Esqueci minha lente, tô tudo menos a lente. Hora dos comerciais. @lapassa, o Hugo está colocando aqui embaixo. Entra no Instagram deles, manda uma DM para o meu amigo. Um beijo na sua alma, Newton. Que ele vai cuidar maravilhosamente das suas roupas. Vamos começar 2022 de roupas novas. Certo, voz da consciência? Fotógrafa lá, Peter Parker. Guys, hoje a gente vai entrar num assunto que eu acho que é muito legal. E eu acho que todo mundo deveria se consultar com uma psicóloga. Porque todo mundo, né, Jalso? Todo mundo deveria, todo mundo fazer um consulte. E você percebeu que ela já chegou meio que analisando nós. Por que vocês fizeram um podcast? Falei, menina, você está usando seus poderes contra nós. Hoje eu tô com a lá. Vamos ver se eu vou falar certo. É a terceira vez que eu pergunto se tá certo o nome dela. Laurian Prado. Isso. Acertei. A Laurita, como é que é? Laurina. Laurina. Pode ser que eu lance um Laurina por aí, viu? Pode falar Lau. Pode falar, Lau? Guys, hoje eu tô aqui com a Laurian. Ela é psicóloga, especialista em... Que posso falar o que é... Não é maternidade, né? Seria o quê? Pode ser infantil. Infantil, tá. E eu fiquei muito feliz quando ela aceitou, porque se eu fosse trazer um psicólogo aqui e chegar e falar, e aí, como é que foi a pandemia na sua vida? Eu ia falar, nossa, Lucas, é o que eu mais atendi, eu acho que foi isso. Mas eu quis sair um pouco desse negócio de pandemia, velho, porque nós já tá vivendo isso muito, não é, Lau? Então eu peguei e falei assim, vamos falar sobre pais e mães. Que também não é mais fácil. Aí que você piorou, viu, Lucas? A primeira pergunta que eu quero te fazer é, por que você quis ser psicóloga? Então, na verdade, eu não queria. Quando eu fui fazer vestibular, eu queria ser bióloga. Tá, Bióloga marinha. tá. Mas tem um porquê? Porque eu Você gostava, me gostava? interessava. Você mergulhava ou não? Hoje eu mergulho, na época não. Jura? Não faço mergulho profissional, mas já mergulhei. Você não tem medo? Não, eu amo. Jura? Amo. Nossa, eu me cago de medo. Imagina. Você tem medo, né, vó? Você também, Meu marido tem também. Ele tem também? Tem. Mas eu amo, assim, a primeira vez que eu mergulhei foi em Floripa. E aí, quando eu me dava conta que eu tava lá embaixo, né, 8 metros, aí me dava o medo. Mas, assim, eu adoro. Adoro. Tá. E aí, eu queria ser bióloga. E eu, no terceiro ano, quando eu fui prestar vestibular, aí eu pensei... será? Minha mãe falava, mas você conversa com as suas amigas, todo mundo te liga quando tem problema, todo mundo vem aqui em casa. Você já pensou em psicologia? Aí eu pensei, falei, bom, acho que você é psicóloga. Tá. E aí me inscrevi e eu falo que eu tive a sorte de acertar, porque algumas pessoas não, né? Então desde o primeiro ano eu me identifiquei. Então hoje eu sou psicóloga e eu sou psicanalista também, que é a minha linha, né, de abordagem de escuta. O que seria... Bom, desculpa a ignorância. O que seria uma psicanalista? Conhece Freud? Conhece Freud? Sei. Freud é o pai da psicanálise. Ele inventou a psicanálise, não a psicologia. Tá. Então, eu sigo a teoria que ele inventou, que ele criou, que ele aprimorou. Então, a psicanálise trabalha com o inconsciente. Tá. Então, existem outras abordagens da psicologia que trabalham com diversas coisas, que não consigo nem me aprofundar, mas a psicanálise trabalha com o inconsciente da pessoa, do sujeito. Tá. Ou seja, algo que ele faz que ele não tem noção que faz. Seria mais ou menos isso? Uma mania. Não posso falar mania. Pode, mas com aquilo que escapa. Sabe quando a gente
O inconsciente aparece no sonho, Tá. algumas, né? Alguns escapes, que é o sonho, aquela historinha. Então, daí, quando a gente trabalha o sonho em análise, a gente vê o que de fato escapou do inconsciente. Ato falho, lapso. Sabe quando troca o nome da namorada? Sei. Um ato falho. É o que escapou do inconsciente. Tá. Legal, hein, voz? Isso é interessante, hein? Você aí estava lá, a Lau, fazendo faculdade. 4 anos? 5. 5 anos. 5. Fez aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba, Aonde? na Unip. Na Unip, beleza. Vamos lá, Jalça, agora os professores em comum, vamos ver? A gente fez Unip também. Deixa eu ver. Pisante? Teve Não. aula com Pisante? Não, Mas não. Homem Sociedade. Não tive, eu tive com o Leandro, Homem Sociedade. Não conheci. Quando você fez? Fiz em 2000, terminei em 2012. Então a gente tava 2008. Acho que eram os então- mesmos. Você não teve com a Mazé? Não lembro da Luiz Mazé. Fernando, português. Não. Puta merda, nossa. Acho que não tem mais. Ética, tiveram? Ética. Com Klein? Não, era dentista, os amor. Velho pra caramba. Bom, enfim. Tava lá na. Psicologia, uma época. Não, mas online. Não, Como não? Não mesmo. lembro o nome. Não lembro o nome. Não era Mazé. Não era Mazé. Rita. Rita? É. Não me lembro. Não tem Uma, nenhuma. uma loira, cabelo encaracolado. Não. Você fazia à noite? Fazia à noite. Então acho que talvez seja isso. Porque a nossa era integral. Então é isso. Então acho que os caras só ficavam de manhã e à tarde e à noite já. o Pode meu ser. era à noite. Depois dessa troca de figurinhas, estava lá a Lau, então, 5 anos, fazendo psicologia. Teve alguma que você se identificou, que você falou, opa, vou querer fazer seguido para essa área? Aí depois, a hora que você se formou, você falou, não é isso aí, não. Teve algum tema que te chamou a atenção na faculdade? Então, foi a psicanálise, que eu Tá. logo me identifiquei de cara. Eu falo que, assim, que a psicanálise é uma relação que eu tenho de amor e ódio, assim, porque é um eterno estudar, é um eterno não saber, né? Então, é bem difícil. Aham. Mas na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com crianças. Hoje eu trabalho com crianças, com os pais, também atendo os adultos. Mas na faculdade, então, os meus estágios foram voltados. Inclusive, fiz um estágio aqui no CDP de Sorocaba, que também foi muito interessante Tá. com os presidiários. Mas o que mais me chamou a atenção foi as crianças. As crianças. Hoje eu atendo bastante crianças no meu consultório, mas é o mais difícil, pra mim. É o mais difícil. É o mais difícil atender. Quando você fala as crianças, é só criança ou é criança e pais? Não dá pra atender criança sem os pais. Não dá pra atender? Não. Acho que você nem pode. Ou Não, até que pode. algumas abordagens até atendem, falam com os pais, mas não tem como a gente separar a criança dos pais, porque a criança, a gente diz que é o sintoma dos pais. Tá. Outra pergunta que eu ia te fazer. Existe psicologia voltada para maternidade, mas maternidade que eu quero dizer é, por exemplo, assim, quando a mãe tá grávida? Existe o pré-natal psicológico. Pré-natal psicológico. Como é que é Existe. essa abordagem? Como é que é? Então, eu tenho um projeto que chama Materno Mundo, que é Tá. eu e mais 2 psicólogas. Então, geralmente... Vocês têm Instagram, né? Temos. Aham. Geralmente, quando as mulheres ficam grávidas, dependendo de como é a gestação, a mulher fica muito plena. Tá. Mas também suscita diversas questões na mulher, né? Tá. Então, o pré-natal psicológico que a gente faz é um acompanhamento de como vai ser aquela gravidez, aquela gestação, quais são as expectativas, o que aquela mulher está sentindo, se o marido está dando apoio, as mudanças corporais que acontecem, né? Porque são muitas, os hormônios. Então, ela fala sobre o tipo de parto, a expectativa. Então, a gente trabalha todas essas questões. Tá. Para daí, quando a criança nascer, não vai ser uma garantia de que a mãe vai estar bem, mas quando a criança nascer, a mãe, pelo menos, ela se preparou para algumas questões. Tá. Porque tem algumas mães que não têm noção, por exemplo, que a amamentação não é inato. Não é inato. Tá. Então, que o bebê nasce e o bebê vai sugar. Sim. Não vai. Não Ele vai tem que acontecer isso. aprender, né? E a mãe também. Tá. Eu tô ligado. Não é? Oh! Que dói pra caramba. Urra!
que a mãe fica enlouquecida, Sim, né? sim. Que não dorme. As mães falam, a gente nunca mais vai dormir da mesma forma. Mas não é só o sono, são Sim, diversas é outro. questões. Sim, exato. Que a mãe, porque as pessoas falam assim, ó. Ah, mas quando você for mãe, você vai saber o que fazer. Mas a mãe não sabe. Não, não sabe. Não sabe, ela fica louca. A mãe dela fala uma coisa, a sogra fala outra, a avó fala outra, a amiga fala outra, e ela não sabe o que fazer. Não. Então todo esse Porque trabalho... na minha época, quando o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eu e os índios, vai. É assim. Porque na minha época não era assim. Hoje é muito É, mimimi, é muito isso, é. muito aquilo. Dá logo o chupeta pra ele. É, E é. às vezes a mãe não quer. Não que Tá. seja errado, mas a mãe não quer fazer. Tá, tá, Então é pra que possa preparar a mãe pra essas coisas. tá. É muito difícil, você acha? O quê? Nesse pré-natal? Ou você Pra acha... quem. É que É. assim. Precisa estar disposto. É. Então, quando você fala que quando você falou no início, né, que todo mundo precisa de terapia, É. Tô certo falando isso ou não? O que você acha? Pode ser sincero. eu acho que todo mundo precisa, mas quem tá disposto a fazer, quem tem o desejo de fazer. Você não forçada. Porque se não tem desejo de fazer terapia, não tem questão, não tem questionamento. Puta que pariu, voz. Hoje eu atendi um psicólogo que diz ele que te conhece. Ah, é? É, o Júlio. Júlio? Julião, ele tem uma clínica grande pra caralho. Depois eu te dou os Tá. dados dele. Júlio, um beijo se você estiver me assistindo. Ele falou igual ela já. É? Eu falei assim, Julião, acho que todo mundo veio no psicólogo. Ele falou, Lucas, não é bem assim. A É. pessoa tem que ver se ela quer ir, se ela não quer ir, eu não posso forçar. Mas eu acho que sim, deveria ir. Eu peguei e falei, caralho, ela falou a mesma porra que é. Será que se formar Júlio? Se for não, NIP também. É um grandão, Júlio. Depois eu te passo os dados dele. Eu não tenho boa memória, viu, Não? Lucas? Tá, tudo bem. Perdão, eu te cortei. Então você tava. Então a gente tava. Eu pergunto se você acha que todo mundo deveria ir e você acha que sim, desde que seja a vontade da pessoa. Desde que tenha desejo de fazer. Porque senão não tem questão, não tem questionamento. Vai chegar lá, porque fulano mandou, mas eu acho que eu não preciso estar aqui. Tá. Se a pessoa tá, não tem questão, não tem desejo de estar na análise, não tem análise. Tá, não tem terapia. Tá, entendi. Essa aqui, voz, eu vou deixar pra última, certo? Beleza? Beleza. Tem perguntinha pra eu fazer? Ainda não? Posso continuar falando sobre pais? Que eu acho que é o meu maior interesse. A criança nasceu. Uma semana de vida. A pessoa já te procura? Já aconteceu isso? Ah, estou louco, estou enlouquecendo lá. Me De ajuda. mães? É, De mãe, sim. é. Sim. E o que você acha? Que ela já deve te procurar mesmo? Tem que manter a calma? Vamos na manha? Espera aí. O que você acha? Não tem como manter a calma no porpério, né? Não. Não tem. Mas as mães procuram, geralmente demora um tempo, porque é uma simbiose muito grande entre mãe e bebê, né? Então, quando elas começam a perceber, porque às vezes é muito normalizado. Então, assim, a mãe enlouquece mesmo, a mãe grita mesmo, a mãe surta. Mas isso não é normal, vamos dizer assim, né? Uma pessoa surtar. Então, às vezes, elas procuram ajuda. Algumas mães procuram logo de início ou interrompem o tratamento por um tempo, né? Quando o filho nasce. E aí, depois retornam. Aí, a gente ajusta se faz online, se não faz, ou se faz presencial. Mas, assim, não tem uma fórmula mágica. Vai Tá. depender da questão da mãe. Porque a maternidade envolve a questão dela se perceber enquanto filha. Como foi a maternagem da mãe dela. Então, por isso que as mães falam assim, ó, eu não quero fazer igual a minha mãe fez comigo. Tá, Porque quando se torna mãe ou pai, relembra tudo que a gente viveu na nossa infância. Tá. Aí a gente quer fazer diferente. Daí, quando a gente se vê fazendo igual, a gente dá conta. O que você acha que é a maior dificuldade dos pais com o recém-nascido? Qual é a maior queixa dele com você? É o fato de não dormir, não conseguir amamentar? Qual é a maior queixa, assim, que você recebe? Das mulheres, a amamentação. Amamentação. É, É a coisa mais difícil, né? Eu acho. pra elas é. Quando não consegue amamentar. E dos pais, alguns de não conseguir ajudar tanto. Tá. E alguns reclamam daí que a mulher... Os louca. pais, eles... É? Caralho. Os pais, eles se queixam de não conseguir ajudar tanto
Porque não tem tempo ou porque não tem habilidade? Ou olha aqui, ó, o que eu tô fazendo. Porque depois isso aqui cai na internet, aí os caras falam, como assim, Lucas, habilidade? Tá, habilidade, entre aspas. O que eles se queixam mais? Porque às vezes Ah. as mães, elas acham que só elas sabem fazer. Tá. Só elas sabem cuidar do filho. Que o pai não vai fazer tão bem quanto elas. E às vezes elas ficam sobrecarregadas porque elas não deixam o pai fazer. Mas o pai só vai aprender, essa é a maior queixa. O pai só vai aprender se ele fizer. Tá. Só que ele não vai trocar e não vai combinar a roupinha igual a mãe combinaria. Não vai dar o banho do jeito que a mãe daria, mas vai fazer Tá. do jeito dele. Tá. Essa é a maior queixa dos pais. Esse episódio está sendo gravado no dia 25 de novembro, certo, Jalson? O meu filho ele foi batizado no domingo agora. Aí, beleza. Aí fomos no cursinho lá do batismo. E aí você conhece o Anselmo Neto? Conheço. Ele foi lá dar uma das palestras, né? Cara, eu achei maravilhoso uma história que ele contou, que foi exatamente isso que você tava falando. Ele pegou e falou assim, aí nasceu meu filho, ele tinha, 4 meses, a minha esposa teve que voltar a estudar, que ela tava fazendo faculdade. E aí ela estudava à noite. Aí ela voltou a estudar, deixou o meu filho comigo, falou, olha, você vai ter que fazer isso, tipo um manual de instruções. Pá. Beleza. Aí ele pegou, daí ele ficava lendo aquilo e falou, mano, eu tô me sentindo tipo um bosta, velho. Tipo, a minha esposa me deixou um manual de instruções de como trocar a fralda do meu filho se ele fazer xixi ou se ele fazer cocô. Tipo, 1 ou 2. Ele pegou e falou assim, não, eu não vou usar esse manual. Beleza. O menino foi, crack, deu aquele barroso maravilhoso. Aí ele subiu, foi lá, ele abriu e falou, fudeu, e agora? Cadê o manual? Cara, desceu, daí que ele falou, ó, limpa assim, passa o pano umedecido, depois passa gás ou algodão, não sei, um lencinho seco, babá. Então, ele pegou e ele falou assim, realmente, eu não sabia, entendeu? Disse ele que não sabia por falta de interesse dele, entendeu? De tipo, vai que eu precise algum dia, né, usar dessa artimanha, né, mas ele não sabia. Então, isso que você falou, sim, realmente faz verdade. O seu cunhado já foi diferente, não foi, voz? O André? Ele fez um curso, não foi? É verdade. O André, ele fez um curso, né? Curso de trocar fralda, não sei o quê. Entendeu? Mas hoje em dia tá mudando. Ó, Hoje em dia tá mudando. só mais abrindo uma aspas. Aí o Bernardo nasceu, aqui no modelo aqui. Beleza. Só que eu não tinha me programado que ele ia nascer naquela data, entendeu? Aí eu não risquei minha agenda e continuei atendendo. Normal. Só que ele nasceu no domingo. E na segunda eu tinha que atender. Aí ficou revezando minha sogra e minha sogra e minha mãe. E à tarde e à noite eu ia lá pra dormir com a Luana e meu filhote. Aí, beleza. Daí a minha esposa putaça da vida. Imagine também, né? Imaginem vocês, mulheres. Eu entendo o sofrimento de vocês. Toda cortada, fodida. Nem os órgãos voltam ao normal Não, depois de um ano. Exato. Você tá me entendendo, voz? Pô, e nós lá só, beleza, vamos tirar foto com o neném aqui. Beleza. Daí ela pegou e mandou mensagem. Falei, porque imagina, meu, não vieram dar banho no Bernardo, não sei do quê. Aí chegou o machão lá, né? Como assim não vieram dar banho no meu filho, meu? Aí fui lá e falei pra enfermeira, falei, ô, e aí, você não vai dar banho lá no meu filho? Ela falou, não, você que tem que dar, você é o pai. Aí eu, vamos dar banho no menino, então. Minha esposa dormindo, voz. E eu lá tentando dar banho na criança com 2 dias de vida, cara. Pequenininho. Então, realmente, ó, é isso que você falou, cara. A gente não se sente preparado. Você Aí não vai a pegar mulher- uma bonequinha. Você tá me entendendo? Porque é uma questão, Lucas, muito social também, de que a mulher nasceu pra isso, né? E a gente aprende que sim. Porque Sim. a mulher, pro pai acompanhar a gravidez é muito difícil. Porque o pai só cai a ficha que é pai quando vê a criança. Sim. Porque a mulher fica lá 40 semanas, 9 meses com o bebê, sentindo e tal. E ela precisa sofrer toda a transformação. Sim. O pai não. O pai coloca a mão na barriga e vê que chutou. Ai, Puta, que delícia. Cara, ô, ela é boa, viu, voz? Ela tá falando muita coisa que tá batendo, viu? Anota o nome da moça que ela vai voltar aqui. Ô, tem um amigo meu, aí minha esposa é grávida, e eu, nossa, Fabiana, eu vou ser pai, não sei do que, não sei da onde, beleza.
E ele falava, puta, Lucas, eu fico feliz, mas você não sabe o que é ser pai ainda, cara. E eu entrava no carro e falava, esse babaca aí, Fabiano, eu falava isso mesmo. Eu falava, esse babaca aí, o que ele tá falando? Claro que eu sei ser pai, eu comprando aqui o bode do Batman, do Superman, como assim? O meu Crocs, comprando o Crocs. Como eu não sei o que é ser pai? Cara, nasceu da barriga, é outra realidade. É outra realidade. Foi exatamente o que você falou. Você que vai ser pai aí, meu filho, pera aí. As coisas vão mudar a hora que sair da barriga da tua esposa. E muda tudo. E Muda. nunca volta ao normal, Lucas. Não, isso não volta ao Não dá normal pra mesmo. voltar, né? Não dá pra voltar. O que, não sei se eu posso falar, se eu posso usar esse termo, mas o que você acha de mães corujas? E o que seria mães coruja? Super protetoras. Já tava na ponta da língua aqui. O que eu acho em qual sentido? Você acha benéfico? Você acha não legal? Tanto pra mãe como pra criança? Você acha que não, tem que ser sim? É uma coisa boa? Vou dar um exemplo do que seria a superproteção pro Lucas, né? Meu filho tem 10 anos e ele não vai em lugar nenhum sem mim, ninguém encosta a ele. Ah, mamãe, mas eu quero ir brincar com meus amigos. Não, você não vai. Você vai ficar aqui com mamãe. Por isso que eu falo, o problema das crianças é os pais. Eu já entendi, então, o que você acha de mãe coruja. Porque assim, ó, eu vou dar uma resposta bem de psicóloga, Tá. né? Depende. Tá. Tem algumas crianças que precisam de mais cuidados. Depende da criação dos pais. Depende de como foi aquela gestação. Então, por exemplo, se for uma gestação super de risco, que a mãe ficou super... Eu falo porque já aconteceu. Então, se a mãe ficou super preocupada com aquela gestação, quase perdeu, aí o bebê nasce, aí ele é super protegido. Mas... tem algumas situações que não é benéfico para a criança. Por exemplo, os pais, eles têm o dom, aspas também, de entender o que a criança está dizendo sem ela dizer. Sim. E aí, então se a criança olhou pro copo, você quer o copo. Então não deixa a criança falar. Isso às vezes pode causar um atraso de fala. Mas não é porque a criança tem nada orgânico. Talvez porque os pais falam pela criança em algumas situações. Então precisa ter um equilíbrio. Pode ser que eu esteja errado, você vai me corrigir. Mas eu percebo que esse lance de mães super protetoras, coruja, é um negócio que tipo, é de idade. De idade? É, tipo, de idade que eu diga, por exemplo, se ela foi mãe mais velha, ela vai ser mais coruja ou não. Tem gente que é mãe com 20 anos que é assim, tem gente que é mãe... não tem muito a ver. Depende da história da pessoa. Tá, que foi o que você disse. Sempre vai depender da história da pessoa, Lucas, do que a pessoa passou. É difícil? Sabe o inconsciente? Sei. É ele. Tá. É difícil tratar? As mães? Depende. Se a mãe estiver disposta, dá certo. Se a criança estiver disposta também dá certo. Tá. Porque assim, geralmente as crianças vêm pro consultório, porque os pais trazem, com sintoma. Então, quando eu digo sintoma, pode ser assim, ó. Parou de falar, parou de comer, faz cocô na fralda, sei lá, com quantos anos. Ou faz cocô, tem escape de xixi, cocô, bate na escola, morde. Esses são sintomas, igual nós adultos. Aí os pais vêm. Eu não sei porque tá acontecendo isso. E aí precisa dos pais para que a gente intervenha com a criança. Então, a gente trabalha em conjunto. Pais, crianças, todo mundo na sessão. Pra gente ver o que tá acontecendo. Tem criança que não consegue falar pra mãe. Então, olha, eu preciso do meu espaço, para. Tem criança que fala, preciso de mais tempo com você, vem. As crianças não conseguem. E elas fazem sintomas, pedem ajuda. E aí os pais vêm pra sessão e na sessão a gente consegue trabalhar essas questões. Mas não é fácil pros pais, Lucas. Agora que nem você disse que não é fácil pros pais. Que idade que você acha, assim, que a criança, que você pega e fala assim, fique esperto aí que nessa idade o bicho vai pegar, cara. Tem isso aí ou não? Tem a questão de 2 anos, eles falam. Algumas teorias falam da idade de 2 anos, que é terrível. Com 3, assim, depende da fase, mas com 2 e 3 anos. Porque a criança está constituindo a subjetividade dela, está entendendo que ela é separada da mãe, do pai. Que é aquela fase assim, ó, mas você não pode, mas eu quero. Mas não mexa aí, mas eu quero. Mas não faça isso, mas eu quero. Então, porque a criança está se construindo. Aí essa fase fica terrível.
Tá. É uma das piores, você acha? É uma das. É uma das. Até que faixa que você atende. Você passa de tal faixa e fala, não, aí já não é comigo a história. Atende desde bebê, Lucas. Ah, é? Bebê. 1 ano, 2 anos. 15 anos. Atende. Atende? Pra mim, esses são os piores. Os piores? Ou tô errado? Então, a gente fala que... Eu uso um termo que os adolescentes, a gente chama como se eles fossem uma complexo de lagosta, a gente chama. O que seria isso? Já ouviu falar do complexo de Édipo? Já, Complexo de Édipo na infância. tá. Quando os adolescentes, é uma psicanalista que fala. Então, pensa uma lagosta. Tá. Ela tá trocando a casca. Quando ela troca a casca, ela fica só com a pele exposta. São os adolescentes. Tá. Então, tudo que encosta, Ai. machuca. Tá. Até ele fazer a casca para entrar na fase adulta, é um trabalho. A fase adulta teria que entrar com quantos anos, assim? Ou não tem uma idade específica? Ah, não tem uma idade cronológica. Tá. É porque a psicanálise ela é bem assim, sabe? É. Ela não trabalha com a parte cronológica. Tá. A gente trabalha com o tempo lógico, que a gente Tá. chama. Mas tem algumas pessoas que amadurecem mais cedo. Tem algumas que nunca amadurecem. Tá. Você puxou o microfone e você quer perguntar, né? Então, faça o favor, voz! A minha noiva, ela era criança, ela começou a mancar. Mancar, do nada. E ninguém sabia, levava no médico e não tinha nada. Aí, provavelmente, foi porque a mãe dela começou a trabalhar cuidando de outra criança. E foi de ciúme, pra chamar atenção. Imagina! Acontece isso mesmo? É Acontece. comum? Super. Verdade. Ô, Dalila, what the hell? Super. Sintoma. É. Super. Então, por exemplo, sempre tem aquela criança que aparece alergia no corpo. Nossa. E ela não é intolerante a nada. Ou ela começa a ficar com febre, mas não passa essa febre. Ou ela retém o cocô. A criança tá falando pros pais, pedindo ajuda. Aí os pais levam no médico, a escola geralmente percebe. E aí, por último, eles vêm pro psicólogo. Porque é muito difícil para os pais encararem que eles têm alguma coisa a ver com aquilo. Aí a criança produz o sintoma, seja mancar ou parar de falar, parar de comer. Mas às vezes é inconsciente ou é... Às vezes não, tudo inconsciente. Tudo inconsciente? Tudo. Caramba. A criança nem sabe, Hum. não sabe. Assim como o adulto também não sabe. Quando a gente tem dor de garganta, então teve gripe, por exemplo, engoliu muito sapo no dia anterior, sei lá, o chefe brigou, aconteceu alguma coisa. No outro dia a gente fala, nossa, com uma dor de garganta, porque queria ter falado tudo que não falou. Queria vomitar na cara do chefe e não vomitou. Caralho, é real isso aí mesmo? É. Caralho! Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Acho que é polêmica. Uhul! Eu acho que existe isso, mas você vai me falar a real, né? Por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe. Ou um pai violento, um pai e mãe violentos, treta em casa, porrada, come sorta lá. Isso vai transformar a criança numa pessoa assim também? Violenta? Ou não é muito bem assim a história? Depende. Depende. Pode ser que sim. Tá. Pode ser, muito provável que sim. Mas pode ser também que a criança repudie tanto aquilo que ela fique com medo de falar, medo de se expor, que seja uma pessoa tímida, que não consiga ter voz. No trabalho, sei lá, não consegue se impor, não consegue falar, porque tem medo que o chefe... Inconsciente. Mas então, se ela cresce num ambiente assim tóxico... Não vamos falar só na porrada, né? Você tem uma família, um pai e uma mãe que bebe, são alcoólatras, usam drogas, que fazem tudo de errado. Ela vai ter problema. Ou não? Existe a possibilidade dela não ter nenhum problema. Beleza, vou seguir minha vida. Não existe a possibilidade de nenhuma pessoa não ter problema. Tá. Mesmo com uma família perfeita. Tá. Quem vai escolher os traumas que a criança vai ter é a criança. Na fase adulta, ela vai entender. Isso que minha mãe fez não foi legal. E a mãe achou que arrasou. Tá. Então não dá pra saber. Mas não existe possibilidade de normalidade. Ou de não ter algum problema com família. A família é igual problema. Tá. É muito legal, mas é problema. Pera aí. Hoje você tá querendo falar, né?
Hoje você quer falar, né? Pera aí. Outra coisa. Hum. Quando é que uma criança começa a perceber que o pai ou a mãe tá triste, que tem algum problema ocorrendo ali? Quando é que ela começa a entender essas emoções? Desde que nasceu. Desde que nasceu? Desde que nasceu. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Pra mim tá muito fácil hoje conversar com você. Pra mim tá muito fácil. Porque o meu filho, muitas vezes, a minha esposa, finge que tá chorando ou triste. E ele vai lá em cima dela, cara, fazer carinho. Eu falei, mano, como assim? Ele tem 1 ano e 7 meses, cara. Mas o bebê, eu gosto muito de trabalhar com o bebê, É. Lucas. O bebê, assim, desde que nasce, assim, quando, por exemplo, a mãe amamenta, então o bebê olha no olho da mãe, pega no peito da mãe, pega na mãozinha da mãe, que essa é o vínculo que ele vai construindo. Tá. Quando uma mãe tá triste, geralmente a mãe não consegue fazer tudo isso pro bebê. E o bebê percebe isso. Tá. Então, como eu falei, daí o bebê produz sintoma. Daí para de mamar, ou chora muito, ou acontece alguma coisa. Os bebês, eles percebem. Mas não que não dê pra ficar triste, porque não tem como, né? Sim. Mas sim. sabe qual é a solução? Ah. Falar com o bebê. Falar? Explicar, Hoje a mamãe tá triste, aconteceu tal coisa, tal. Não é pra falar, é pra falar com filtro. Sim, Falar sim. tudo significa falar o que a criança precisa entender. Tá. Então, hoje foi um dia muito difícil, filho, no trabalho. Não é nada com você. A mamãe tá um pouco triste, mas não é nada com você. Então, que nem o meu filho, ele é hiperativo pra caramba. Então ele tem muita dificuldade pra dormir. Então ele é ligado nos 220. Pá. Aí, esses dias, e ele tava. Esses dias eu falei, quer saber, meu? Eu vou conversar com ele. Vamos ver se ele entende? Aí falando nas palavras dele, filho, amanhã você vai passear de bubu é carro, você vai na casa de vovô, de vovó, ele já consegue entender isso. Você vai tomar banho, e ele ficava olhando assim, e ficava repetindo, a bem, a bubu, a vovó. Falei, então vamos mimir, que amanhã, outro dia, beleza? Eu juro por Deus, Lau, ele pegou o cheirinho dele, capotou de sono. Eu acredito. A minha esposa ficou assim, ó. Falei, mano, funciona conversar com ele, cara. Eu acredito, funciona. Você acha que falta muito diálogo de pais com os bebês, com os nenéns? Falta. Falta, né? Falta. Falta tempo também pros Tá. pais. Falta paciência em algumas situações. Tá, E eu acho que falta entender que a criança é um sujeito. tá. Porque os pais tendem... Os pais não, mas assim, as pessoas tendem a falar assim, mas é criança, é tão maravilhosa essa fase. Aham. Mas não é. Você pensa em uma criança que não consegue falar o que tá sentindo? Sim, pra eles deve ser desesperador, né? É angustiante em algumas situações. O angustiante. pai some, a mãe some. Onde vai? Que Onde fica o vai? dia inteiro, que me deixa aqui com a minha avó ou na escolinha. Então a gente tem que explicar. Sim. Eu tô indo trabalhar e você fica na A minha esposa escolinha. é super a favor disso que você tá falando. Tem que falar. Você fica na escolinha e quando anoitecer, ficar escuro, a mamãe e o papai vêm te buscar e aí a gente vive nossa vida. Tem que conversar. Fala. Você comentou dos traumas. Por exemplo, tem adulto que tem medo de palhaço. Tem. Seria alguma Minha coisa esposa. É? Ai, desculpa. Falei. Não sei se era pra falar, mas você tem, vidinha. Vou fazer o quê? Você não quer ir no circo comigo. Fala, Então seria desculpa, algum Jó. problema, algo que aconteceu na Você infância? tem medo de palhaço? Não. Achei que você tava falando por você. Tá fazendo análise. É isso que eu falei. É uma consulta aqui, né? Não, mas eu conheço gente que tem. É? Sim, minha muita gente, É igual medo de aranha também. Mas isso tá ligado Fobia. na infância, será? Ou não necessariamente? Não necessariamente. É. Daí tem que ir na análise mesmo, pra gente descobrir qual que é a fobia. A fobia também é um sintoma. De alguma coisa, inconsciente. Então, a gente cria essa historinha. É o que a gente chama. Então, assim, tem uma história de Freud que é muito legal. Ele tratava uma moça e ela tinha... Ela não mexia, né? As pernas e tal, ela estava imobilizada. Foi quando o Freud começou a descobrir a histeria, enfim. E aí, na análise... ela começou a falar com Freud e ela começou a se lembrar de que ela ficou imóvel quando ela viu o gato dela, não me lembro se foi gato agora, mas acho que foi o gato dela bebendo a água dela no copo, que ela já tinha bebido, que ela ia beber, alguma coisa assim. E ela paralisou. Só que daí tinha várias questões. Aí o pai dela estava doente, várias questões aconteceram na casa. Mas essa historinha de que daí da paralisação é porque ela se paralisou naquele movimento para não dar conta do que estava acontecendo na casa dela.
Então, a paralisação do corpo é um sintoma. Quando a gente vai ouvir o que o sujeito tem para falar, aconteceu muita coisa por trás. Então, o palhaço é só o que representa. Entendi. É o que está consciente. Sei. Agora, o que está inconsciente, aí a gente vai trabalhar. Tipo a ponta do iceberg. Isso, a cereja do bolo que eu falo. Tá. É isso. Caralho. Outra pergunta. Não deve estar aparecendo eu, né? Não. Outra pergunta lá, ó. Autismo. Polêmico, hein? Polêmico? Polêmico. Eu achei que isso não ia ser polêmico. Não? Não, mas se você tá falando que é, então provavelmente é. Hugo, põe aí, polêmica, zoando. Nenê nasceu, beleza. Já consigo perceber alguns sintomas? Sim. Já? Quais são os sintomas? Não olhar. Tá. Então, por exemplo, quando a mãe tá amamentando, não que seja autismo. Para Sim. psicanálise, a gente chama de sofrimento psíquico enquanto bebê. Depois de algum tempo, com outros sintomas, né, juntos, aí procura um diagnóstico de autismo. Aham. Mas, por exemplo, sinais mais gritantes. Então, quando a mãe tá amamentando, o bebê não pega nela, não olha, não gosta de ficar no colo, chora, não fixa o olhar nos pais, não dá risada. Não é que não dá risada, mas os pais têm que fazer muito esforço para aquela criança interagir com eles. Porque quando o bebê ele vai se desenvolvendo, se a gente brinca assim com ele, ele já ele já olha pra gente, aí ele já faz uma gracinha para que a gente faça de novo. O bebê convida a gente a brincar com ele. Sim. Então, se a gente morde o pezinho dele, ele coloca o pé na nossa boca porque ele quer de novo. Ele quer de novo, Os bebês com sofrimento psíquico, né, autismo, eles não fazem isso. Ou fazem pouco. Tá. Então, isso são alguns sinais que dá pra gente trabalhar enquanto bebê. Tá. E aí a gente vê o que tá acontecendo. O que é o autismo? Então, o autismo, ele é muito falado hoje, muito diagnosticado. Então, tem-se que ou é porque a gente está prestando mais atenção ou porque tem uma enxurrada mesmo de diagnóstico. Isso Tá. também é muito preocupante. Por isso que eu falo que é polêmico. Tá. Porque é muito preocupante. Aham. Então, os sinais é a não socialização na parte de relacionamento, a questão sensorial, né? A questão do olhar, a questão do toque, a não interação, uma dificuldade na fala, então quando criança, ou teve uma evolução e parou, aí regride um pouco, a criança não interage, não vê que você tá lá, não vê que você existe, porque ela vive no mundo dela, né? Então, tem algumas crianças que fazem sintomas, como a gente falou, então param de falar. Mas não é porque necessariamente tem autismo, é porque aconteceu alguma coisa. Tá. Tem vários graus. Ou não? Tem alguns. Tem alguns? É o leve, né? O médio e o moderado e o grave. O leve seria o quê? O leve, você... Porque o grave, eu acho que você vê a pessoa, você sabe que tem, ou não. É que o autismo, ele não é... Perceptível? ele não é... Como que diz? Por exemplo, a síndrome de Down, Tá, né? Que é no sim, rosto, é físico. Tá. O autismo é uma questão que ninguém sabe ainda de onde veio, como se forma. Tem Mas muitas teorias. se você conversar, você sabe que a pessoa, você consegue perceber. Você com certeza, se olhar, consegue, né? Mas eu digo, nós, seres O normais. severo, sim. Ah, é? Sabe que tem alguma coisa. O leve, não. Você consegue passar batido. Ah, sim. Tá. Muito. Tá. Mas com terapia, o autismo ele pode ser remediado, pode ficar Isso que eu ia te fácil. perguntar. Tem como... Cura? Cura não. Não. Tá. Mas tem como remediar, então. Tem como o sujeito viver super bem na sociedade, conseguir criar ferramentas para se relacionar, para conviver. Tá. E eu falo que todo mundo tem um pouco de dificuldade em alguma questão. Então, o autismo ele tem uma questão sensorial com o som. Por exemplo, hoje, a hora que eu tava vindo, tava com o som ligado. A hora que eu cheguei perto, falei, opa, tensionamento. Eu abaixei o som, porque eu preciso me concentrar. Tá. Então, são essas questões. Então, se a gente falar algum dos sintomas, todo mundo se classifica em alguma coisa, em algum transtorno. Tá. Mas não necessariamente que seja. Que seja. Entendi. Quer perguntar? Não. Pode perguntar? Não, agora não. Ah, tá bom. Quando você percebe que, tipo, opa,
Agora é com o psiquiatra. Não é mais com o psicólogo. É óbvio que eu acho que psicólogo e psiquiatra se casam, né? Mas qual é a linha que a Lau pega e fala, não, agora é psiquiatra. É um conjunto. É um conjunto? É sempre em conjunto, Tá. no caso. Alguns psiquiatras estão mudando e encaminham para o psicólogo, mas tem alguns psiquiatras que trabalham solo, vamos dizer, né? Tá, Não encaminham. Alguns pacientes eu encaminho para o psiquiatra quando só com a terapia fica muito angustiante em algumas situações. tá, Porque com a terapia a gente mexe com muita coisa. Por isso que eu falo que tem que ter desejo. tá. Porque você vai lá despreparado, assim, ó, achando que seu problema é o trabalho, aí você descobre tanta coisa que às vezes é insuportável, é da ordem do insuportável, assim, de angústia mesmo que o sujeito fica em algumas situações. Então, quando a terapia eu vejo que o sujeito está muito angustiado ou muito desvitalizado, que a gente chama, né, sem vida, não consegue mais trabalhar, não consegue fazer as atividades diárias, não consegue se relacionar, aí eu encaminho para o psiquiatra para fazer trabalho em conjunto, terapia e medicação. Tá. Aí o psiquiatra, ele medica, de acordo, né, com o que ele acha. Aí o trabalho é em conjunto, Tá. para daí surgir um efeito. Para que daí a medicação entre para diminuir um pouco a angústia, para que o sujeito possa fazer as atividades dele, voltar a retomar e a gente trabalhando aos poucos. Tá. Bom, tem vários pacientes que meio que se casam com você também, né? Se casam com Fica indo lá, não sei, quantos, um aninho, não? Mais. Imagina, eu tenho 4 Toda anos. semana vai ou não? É, O cara tá indo há 4 anos toda semana? é. Mano! Porque a terapia, eu acho que isso é legal falar. É, A terapia não é pra você ficar contando uma historinha da sua semana. tá. Desabafar, né? Você pode desabafar. É. A gente desabafa. Então, aconteceu uma coisa muito. A minha esposa, ela vai toda quarta-feira. Ela vai? Benzinho, não sei se podia falar isso, mas enfim. Ela vai toda quarta-feira. Eu fico com medo achando que eu tô no meio ali. Mas você sabe que você tá, né? Mas com certeza. Eu chego, ela vai cedo, daí depois ela vem pra cá me ajudar, né, voz? Aí eu chego e falo, hoje fui eu. Falei, pode falar, hoje fui eu, né? E por que você não faz? Alegria! Todo mundo precisa menos eu. Hugo, corta, galera. Se inscreva no canal, não esquema de ativar o sininho. Não. Porque eu deveria fazer, cara. É. Eu deveria fazer, eu acho. E Mas daí você fala na sua terapia. sim, Você fala dela daí. É. meu anjo, eu não tenho nada de reclamar de você. Tem sim, sabe o que eu falo? Quando as pessoas falam assim, ó. As pessoas falam assim, ai, mas eu desabafo com meu marido. Eu falei, você fala mal dele pra quem? Isso é verdade. Isso é verdade. Aí eu desabafo com a minha mãe. Você vai falar mal da sua mãe pra quem? É. E falar mal não significa que não ama. Sim, sim, sim. Isso é verdade. Isso que ela falou é verdade, né, voz? Pra quem? É. Tá. Vou pensar no seu caso. Pensa. Você tem pensa. de convênio? Não. Eu vou voltar no autismo rapidão, Tá. só porque eu esqueci de fazer uma pergunta que eu queria fazer. Pro pai e pra mãe, não é difícil de se aceitar porque é seu filho, né? Não, é difícil. É difícil? É. É muito difícil. É um luto. Verdade. É um luto. É um luto de uma criança que a Mas aí você, desculpa a palavra, desculpa, né, falar isso, mas aí você se ferra, porque daí você tem que tratar da criança que já tem o autismo e do pai e da mãe também. Mas sempre a gente tem que tratar do pai e da mãe. Tá, Então, por isso que eu falo, atender criança é difícil. É. Porque atender criança não é só o pai e a mãe. Vem é 3 a num avó, pacote só. É a avó, Ai, caralho, é a verdade. escola, É. se tem babá, se é a tia que fica. É todo mundo. Tá, beleza, mas aí você chama pro peito, você chega e fala, agora eu quero conversar com a avó, ou não. Sim. E quando o B.O. é na escola? Vou na escola. Ah, você vai? Vou. Meu Deus, teu serviço é muito trampo, velho. Vou na escola, converso com a diretora, com a coordenadora, com a professora, vejo na sala, observo, vejo eles com os amigos. E Mas você já chegou, agora foda-se, agora já largou mesmo de vez. Você já chegou na escola e falou, não vamos conversar com você, o problema não é aqui. já, muitas vezes. Já? De não deixar eu até fazer observação. Observação seria você entrar lá, ficar quieta só olhando. É. E aí?
Aí eu converso com a escola, converso com os pais, a gente tenta mediar alguma situação, aí a escola libera. Mas geralmente as escolas elas não dizem que a culpa não é delas, porque geralmente é a escola que encaminha. Então os pais ficam com raiva da Da escola. escola, tá. Então, mas eu sei que você tem passe livre na escola. Algumas, mesmo elas encaminhando, algumas não permitem. Mas aí com conversa, com os pais, Isso elas tanto deixam. escola particular como as públicas. A particular é pior. É a pior? É. Nossa, eu quero saber, hein? Beleza, fechou. O que você acha de homeopatia, né? Isso eu não sabia que existia. Foi minha esposa que deu a carta pra mim. Aromaterapia? Aromaterapia? Como é que é a diferença? Funciona, não funciona? Eu vou dar a minha versão, tá? Pra mim, homeopatia pra mim é uma água com gosto. Não quero. Polêmico. Sim, agora Polêmico. eu joguei o balde de água fria. Ela deve estar pensando na cabeça, onde eu vim me meter, né, voz? O menino me convidou aqui pra essa palhaçada. Assim, Fala. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre Tá, isso. Porque com a psicanálise, eu não trabalho. Então, com aromaterapia, com floral. Mas existem muitos especialistas que trabalham e estudaram para isso. Tá. Tem alguns pacientes que tomam, mas eu não sei a eficácia. Então, assim, de fato funciona. Eu acho que vai funcionar aquilo que o sujeito quer que funcione. Então, assim, no sentido, se você acredita em astrologia, você acredita. Não adianta falar que não funciona. Como se fosse igreja, né? E igreja é polêmico também. Quer que eu fale pra ela que eu já dei aula de catequese? Jura? Já. E aí? Eu fui meio que expulso da igreja. Ainda bem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem muito padre aí fazendo coisa errada. E eu sei do padre que faz coisa errada. Depois conta em off. Então. Mas é óbvio que eu vou contar em off. Entendeu? E isso não me desce a goela. Você vai lá na missa. Deus abençoe, não sei do que, não sei da onde, tal. Aí desce, pum, desce a lenha. Meu filho, vai sim, sabe, Lau? Então isso pra mim, cara. Minha esposa era espírita. E eu não tenho problema. Eu já fui em centro espírita com ela, meu tio também é espírita, já fui em centro espírita com ela. Só que não, a igreja católica, nossa senhora, como assim você vai em centro espírita? Meu amigo, vai se fuder, cara. Mas sabe o que eu acho? O problema não é a religião em si, né, Lucas? Não, Cada um tem a sim, sua. O exato. problema são os fanáticos. É a pior raça que existe. O problema é o fã-clube. É a pior raça que existe. Bom, beleza. Então você acha que a aromaterapia, a homeopatia funciona em si? Prefiro não opinar? Tá, Não sei. tá, Não tá. sei sobre esse assunto, assim. A aromaterapia, o que seria? Então, pelo que eu sei, posso até estar falando bobagem. Claro. Mas existem, por exemplo, alguns que você passa aqui no punho, ou usa em colar. É tipo um perfuminho mesmo, né? E o floral é aquele que você também passa no pescoço, Tá. você toma gotinhas. Tá. Acupuntura. Também é uma terapia alternativa. Tá. Então, é sempre a terapia. Por exemplo, tem psicanalistas, então fuja desses psicanalistas, que fazem, por exemplo, psicanálise, meditação e floral. Ok, mas não tem nada a ver com a psicanálise, com a psicologia. É outra coisa, é outra terapia. Tá. Não que não funcione, mas é uma terapia alternativa que não tem nada a ver com a psicanálise nem com a psicologia. Sei. Isso é interessante. O que é educação respeitosa? Educação respeitosa é aquilo que a gente falou de falar com a criança. De entender que a criança é uma pessoa. Uma pessoinha. Tá. E não que ela não entende, não que, mas nem vou falar pra ela. Por exemplo, fulano morreu. Não vamos contar. Ela não entende. Mas fulano vai desaparecer do nada e você não vai falar nada pra criança? Então, educação respeitosa é você entender a criança enquanto um sujeito, falar com ela da linguagem que ela precisa, na linguagem que ela entende, para que daí ela possa se desenvolver entendendo que ela tem voz no mundo. Tá, entendi. Que ela pode falar,
que ela pode se expressar, que ela é ouvida. Então, tem Tá. algumas coisas que os pais vão falar, não, mas por quê? Porque não e pronto, porque eu não vou deixar. Tem algumas coisas que dá pra explicar, não, por conta disso, não, porque por conta disso, você não vai. Falar com a criança. Tá, entendi. Os pais acham que a criança não vai entender, é muito pequenininha. Então, assim, fala. Conta história, fala. Tá, isso é educação respeitosa. Qual você acha que é o maior erro dos pais com as crianças? Não conversar, você acha? Não explicar? Eu acho que o maior erro... Bom, porrada na criança, eu sei que isso aí não funciona e... Porrada na criança não funciona. Já tomou porrada? Já. Já. Dos pais? Poucas vezes, mas... A nossa Jura? geração já. Eu nunca tomei aquele. Não? Nunca, nem um tapinha. Amo você, papai e mamãe. Nunca tomei. Mas eu tava conversando isso com a minha esposa um dia, sabe? Verdade, você tomou? Eu achei que você ia falar não. Por isso que eu falei, pô, desculpa aí, cara. Eu achei que você ia falar não. Por isso que eu te perguntei. Um copinho d'água pra mim, por favor. Nunca tomei uma porrada, só que assim, meus pais também nunca precisaram falar grosso comigo. Eu não sei que pira eu e meu irmão. Eu não sei o que meus pais conseguiram fazer comigo e com meu irmão. Que, tipo, a gente. Não é que ter medo deles, a gente respeitava muito esses caras, velho. Meu pai e minha mãe. Tipo, não. Beleza. Sim. Quer trabalhar na análise, Luca? Você acredita? Acredito. Ah, Acredito. ah, É a forma que seus pais educaram, lidaram com vocês. tá. Você tem um irmão? Tenho. Mais novo, Mais mais novo, 4 anos. Ele é igual a você? Não, muito pelo contrário. E os pais falam que criaram da mesma maneira, né? Exato. Tá, já entendi o seu esquema. Será que eu sou o preferido? Perdão, então porrada em criança esquece. Isso aí não vai dar certo nunca. Tem uma pessoa que você não gosta? Tá falando dele agora há pouco, pro Jaus. Você já sentiu vontade de bater nele? Nossa, todo dia. Hoje. Por que você não bate? Porque, tipo, não é que eu tenho medo das consequências. E porque socialmente a gente sabe que não pode. Exato. A gente não bate na pessoa que a gente mais odeia no mundo. Porque a gente vai bater na pessoa que a gente mais ama. Ouviram, pais? Não batam nos seus filhos. Você pega muito caso? Vamos ter que... Sim, Jura, meu. Eu Alguns. achei que você ia falar não. sim. Agora... Ainda hoje existe isso? Sim. Porque daí chega naquele limite, Lucas, que os pais não sabem mais o que fazer. Porque a criança desafia, não é essa a palavra, mas a criança tá tentando impor o que ela quer. E os pais têm uma questão de poder. De que um serzinho de 2 anos faz um escândalo no shopping e todo mundo fica olhando pra eles. O adulto nessa situação fica descontrolado porque ele perdeu o poder. Porque os outros adultos estão julgando ele. E ele Tá. pensa assim, ó, eu mando nesse Serzinho. serzinho aqui, ó. Ele é cria minha. Eu vou mandar, você vai ver o que eu vou fazer com você. Aí os pais ameaçam, aí os pais batem, achando que isso é educação. Mas, na verdade, eles perderam o poder. E daí, quando o adulto perde o poder, não sabe o que faz, né? Tá, entendi. Mais ou menos entendi, isso. Entendi. Aproveitando o gancho, quando uma criança faz uma birra dessa no shopping, o que se faz? Depende Conversa. também, mas tem hora que na birra, quando a criança tá naquele grito, naquele choro, não há conversa. Porque daí a gente irrita mais a criança. Então, quanto mais a gente tenta acolher a criança, igual quando a gente tá com raiva. Se a gente tá com raiva e outra pessoa quer conversar, a gente quer mandar ela a merda. No outro momento a gente conversa. Dependendo da criança, se conseguir pegar no colo, pega no colo, vai embora, conversa no carro. Dependendo da idade, que não dá pra pegar, tem que ficar lá esperando passar a birra. Abaixa, né? Já aconteceu várias vezes, né? Abaixa, conversa com a criança, olha, você tá fazendo isso, a gente não vai no brinquedo X, ou você não vai ter tal coisa, não é tudo que você quer que você pode. Isso que eu ia te perguntar. E essa galera que dá tudo que eles querem? É errado. Totalmente errado Não. também. Aí é extremismo. Então aí a questão da porrada é extremo, mas a questão de tudo pode também, Também é é extremo. extremo. Tem que saber o equilíbrio. A criança não pode tudo. E a gente tá numa era de que a criança pode tudo. Sim. De que a criança dita as regras. Você acha que essa galera famosa aí, os famosos aí de rede social, é o extremo?
O que, por exemplo? Que dá tudo que eles querem. Ou não é muito bem assim. É que na realidade, É que, né? então, é isso que eu ia te falar. No Instagram você pode ser quem você quiser. Tá, Não é realidade o tá, Instagram. tá. Então a gente nem sabe que tempo que a mãe passa com aquela criança. Acho que é a babá que passa. Sim, você também babava, você... Não sou contra. Não? Não acho que a mãe é menos mãe por ter babá. Eu acho que tem que ter equilíbrio. Tá. A mãe precisa de ajuda. Precisa. Então, assim, agora na pandemia, que as mães ficaram em casa, as crianças ficaram loucas, as mães ficaram loucas, todo mundo dentro de casa. Então, precisa de rede de apoio, precisa de babá. Se tem com quem contar, então, bora. Conte. Conte. Não fique... Algumas mães ficam, mas eu vou deixar meu filho com a babá. Ué, você pode pagar, deixa o filho com a babá. Mas desde que quando você esteja com o seu filho, seja de tempo de qualidade. Já aconteceu de a babá e a criança com Sim. você? A mãe nem aparece, só vai... Às Ou não, você às vezes. vezes pede pra mãe vir também. Os pais sempre levam Tá. na terapia. Dependendo da idade da criança, se é muito bebezinho, os pais sempre entram. Tá, Na minha sessão, sempre entram. sei, Quando é maiorzinho, aí não precisa. tá. Mas... Calma. Calma, não! Calma, eu fiz deixa- assim. deixa eu- Nossa, tá bom. Ô, olha, você é episódio 52. Ele nunca falou tanto igual ele tá falando hoje, Você tem sabia? filhos? Não. Não. Quer ter? É pelo jeito que é aí, ó. Não tô... Lá, ó, ele nunca falou É? tanto. Ai, que bom. Garotada, Pode vocês se conhecem que a voz nunca falou tanto assim igual tá falando hoje. Tem Fala, sobrinhos. voz. Ah, Legal. isso tem pra caralho mesmo. E o desenho pra criança durante a consulta é a melhor forma pra ela quando desenha, né? Pra elas contar O brincar. alguma coisa. Brincar. O brincar. Seja ele qual for. Massinha, agora slime, que eles amam. Mas o brincar. E como é que interpreta isso? A historinha. A criança conta a história dela através do brincar. Então, por exemplo, eu tenho família terapêutica, né? Que é o papai, a mamãe, e que tem o pipi, tem a perereca, sei lá. Aí as crianças curiosas abrem, né? Vê lá, conversam, dependendo do sintoma da criança. Então, eu não direciono a sessão. Quando eu trabalho com crianças, a criança que dita o que ela quer brincar, qual vai ser a brincadeira. Então, aí, através da brincadeira, ela vai elaborando o que está acontecendo na vida dela e vai me dizendo também o que está acontecendo através da brincadeira. E aí eu vou interpretando, vou devolvendo para a criança algumas coisas na linguagem que ela suporta. Quando os pais estão juntos, a criança é de outra maneira, né, se comporta de outra maneira, e as crianças também falam para os pais. Então, a gente sempre tem que estar na atualidade. Sabe aquele polvinho feliz, triste? Então, tem que ter no consultório, porque as crianças amam isso e através do polvinho elas falam muita coisa. É sempre através do... O adulto fala, senta no sofá ou no divã e fala. Mas a criança brinca, daí ela apresenta o sintoma dela, sempre. Se uma criança não brinca bem, ela não aprende bem. Se a criança não consegue estruturar uma brincadeira de começo, meio e fim, ela vai ter dificuldade na escola, muito possivelmente, porque é no brincar que ela aprende. Aí na escola também, no lúdico, enfim. Entendi. Você... O que você acha desses desenhos de YouTube aí? Tem os Péssimo. Todos? A maioria, Verdade. é. Tá bom, então. Porque assim, ó, o YouTube não fala com você, ele não responde. Então, um bebê que tá na tela, eu entendo que os pais precisam usar as telas em algumas situações, porque hoje não tem como a gente fugir das telas. Mas uma criança ter um celular com 2, 3, 4 Ah, não, aí anos, não tem cabimento, né? aí é demais. É. Mas O ideal é pra uma criança ter com quantos anos? olha, não tem ideal, Não mas tem. eu consideraria... porque agora, como na escola, né? Então, se a criança quer ter um celular, por exemplo, com 8, 9, 10 anos, para falar com as amiguinhas, porque tem grupo, ok, mas dá horário, Tá. né? E monitora. Que nem, eu tive celular com 15 anos, você teve com... Putz, é por aí também. É, tipo, Você com também? 15 também. Isso acabou hoje em Acabou. dia. Hoje isso não existe mais, Não. né? Não. Porque as crianças nasceram na era tecnológica, Tá, não tem como tá. a gente tirar isso delas. É. Mas quando o bebê tá lá na tela, por exemplo, assim, aperta o porquinho. A criança sabe que aquele é o porquinho. Aí aparece, né, estrelinhas. Ok, parabéns. Mas quando ela acerta aqui no tabuleiro, que é o porquinho, a mãe faz cócega, pega no pezinho, chacoalha. Isso o YouTube não oferece. Tá.
Tá. Aí fica aquelas crianças que ficam lá fascinadas pela tela, assim, ó. Tá. As crianças perderam até a coordenação motora fina, algumas. Jura? Por conta de usar só esse daqui. O que seria a coordenação motora fina? Pinça, tesoura, Verdade. cola. Caralho. Porque tem os bebês da pandemia, né? Sim, Que também que é o meu filho. que perderam a socialização. É. E tem algumas crianças que de tanto no deslizar que perdem isso. Você ficou preocupada com isso? A socialização Dos bebês? É. Sim. A gente dos só seus vai... pacientes de pandemia? Sim. Eu acho que a gente só vai saber os efeitos agora. Nas crianças. Tá, Quando elas entrarem tá. agora na escolinha. As crianças que não foram ainda, né? O meu filho com 2 semanas entrou, né? Entrou? Na pandemia. Ele nasceu dia 1º de março de 2020. Nossa. Aí fudeu, ninguém via, né? Daí a gente saía pra levar ele no pediatra. Conhece o doutor Antônio? Não. Francisco, o consultório dele aqui embaixo, aqui na Travessa do Juscelino. E ele falava, meu, pelo menos leva nos avós, cara. É. Porque senão ele vai ficar lá com você e tua mulher só. Falava, bom. Só que meus pais estavam muito assim, tipo, não queremos, entendeu? Estamos preocupados. Aí passou um mês, eu falei, meu, vamos indo aos poucos, cara. Pô, imagina lá, com um mês, não teve festa de um mês. Tipo, a gente fez eu e minha esposa, compramos um salgadinho lá e ficamos fazendo videotransferência, cara. Triste pra boneca. Triste. Conferência. Hã? Conferência. Videoconferência. Transferência. Isso é um ato falho. Isso é um ato falho? Mano, vai tomar caju. Aí depois com o tempo você pega e fala assim, meu, vai, vamos na manhã, vai. Aí foi meu pai, minha mãe, aí a mãe dela, e blá. Mas é tenso, cara. É. Como se já não bastasse a maternidade, né, Lucas? Aí veio Sim. a pandemia e a criança perde as referências, né? E todo mundo de máscara, pra elas é normal, né? Daí pra ver o rosto. É uma doideira. Foi uma doideira que a gente Sim, passou. sim. Só online você tava fazendo? Só online. Você poderia ter ficado aberta, né? Eu poderia, mas também optei que não. E também porque as crianças optaram que não, os pais, né? E eu também Muito optei. arriscado, né? Mano? Mas depois, quando foi março, abril, em maio, não me lembro exato. Mas eu fui retornando só as crianças que não se adaptaram ao online. Tá. Aí depois, a maioria, as crianças voltaram todos, mas os adultos ainda não. Os adultos ainda estão no online, Super hein? se adaptaram. Verdade. Super. Você separa um dia inteiro só pra online, é isso? Terça e quinta, só pra online. Online. Os outros dias presencial. É, Que legal, hein? deu super certo. É? A minha é online. Tá. A minha é só por voz ainda, só por áudio. Ah, é? É. Você optou por fazer isso? Não, porque no presencial eu tava É. no divã, né? O que seria? O divã é aquele sofá clássico, assim, que o paciente deita e Sei. você não vê seu psicólogo, seu Ah, você analista. não vê? Eu não vejo. Não, peraí. Você vê o cara. Ele não te vê? Ou não? Nem... Não, eu não vejo meu analista. Ele me vê, porque eu tô deitada no divã, mas eu não o vejo. Eu falo Por que isso? pra o inconsciente surgir, abrir. Ah, é? Associação livre. Porque quando a gente tá olhando pra alguém, por exemplo, se você faz assim, ó. Eu vou olhar pro seu relógio. Aí eu falo, será que ele tá olhando pro relógio? Será que ele perdeu tempo? Quando eu não olho e eu tô falando. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. E você também. eu posso falar o que eu quiser. Aí a minha mente trabalha sem censura. Como se estivesse confessando para um padre. Tipo, Caralho. Aí como eu estaria no divã, né? Aí é só por áudio, eu não o vejo. Os psicólogos que estão me assistindo, os amigos dela, sim, eu sou burro e não entendo nada disso. Então eu posso perguntar o que eu quiser, beleza? Tá, entendi. Você sabia disso aí? Não. Não? Legal. Mas os pacientes têm medo do divã. Ah, eu imagino. Mas é legal. Óbvio que você gosta, né? Mas não é sempre que é legal também a análise. É? É verdade. Se eu quiser passar com você, como é que eu faço? Tem o seu Instagram, tem o seu WhatsApp, como é que eu chamo a Lau? Tem meu Instagram, que Tá. é psicóloga Laurian, eu acho. Põe aí Mas embaixo. Laurian só vai ter eu, né? Então, psicóloga Laurian. E tem meu WhatsApp também. Pode te chamar lá, Pode me chamar. pode agendar por ali. Pode, é comigo mesmo que fala. Fechou. Gostou? Gostei, tava nervosa, lembra que eu falei? Ô, Foi voz, super tranquilo. ô, guys, vocês acham que eu não pesquiso do convidado, vocês só acham. Tava subindo com ela aqui, né, voz? Eu falei, daí, beleza, beleza e tal.
Daí ela falou, tô nervosa. Eu falei, minha filha, você já foi na TVT umas par de vezes que eu já vi, então fica na boa aí, beleza? Aí, Lucas, mas na TVT é de rapidinho. Eu falei, não, ali vai demorar a ver, minha filha. Tranquilo, não é? Foi super tranquilo, gostei. Você já sabe o caminho, você já sabe o estacionamento. A hora que você quiser, você vem aqui pra bater outro papo com Eu nós. quero. Pode ser? Pode. Fechou. Você tem um grupo, né? É você e mais 2 psicólogas, né? É o Materno Mundo. Como é que é? Materno Mundo. Só digitar no Instagram que acha, Só né? digitar. Vamos marcar um dia, então, de vir vocês Vamos. 3? Vamos. Pode ser, voz? Vai ser bem bacana. Vamos sim. Vamos agendar. Olha lá, Carol, Miriam, venham. Venham, quero vocês aqui. O doido vai se consultar com as 3. Aí vai sair a cerveja, esse não tem conserto. Lá, obrigado de você estar Obrigada. vindo. Gostei muito. Pra mim foi fácil hoje, porque é o que eu tô vivendo. Então, tudo que você falava, eu me via lá dentro. É realmente isso aí mesmo. Você fez o Jalson falar muito hoje, então você é uma profissional muito boa mesmo, parabéns. Gente, pode se consultar, em 52 episódios foi a primeira vez que esse menino falou tanto na vida, tá? E eu agradeço muito você ter vindo, de verdade Obrigada. mesmo. Valeu. Obrigada pelo convite, eu adorei, foi muito legal Que mesmo. bom, Adorei, legal. obrigada. Valeu. E vamos agitar então de você vir com as meninas. Vamos Beleza? sim. Valeu. Galerinha, tirar o óculos pra ficar mais charmoso, né, Gelson? Tipo Clark Kent. Galerinha, gagueguinha. Não, ai, eu te odeio! Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a sineta toda sexta-feira, às 19 horas em ponto, horário de Brasólia. Tem um vídeo novo aqui pra vocês. Estamos no Spotify também, o Deezer, todas essas caralhadas de streaming de áudio. Curta a gente no Facebook também. Nosso Facebook tá bem largado, né, voz? Mas curta a gente lá, às vezes dá uma força. Mas siga no @área15podcast. Manda um DM pro Newton. O Hugo está colocando o Instagram dele aqui embaixo, @lapassa. Ele vai cuidar das suas roupas maravilhosamente bem. Beleza? Valeu, obrigado. Voz, tem alguma... Só isso, né? Não tem muito o que falar. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau. Dá o like, compartilha o vídeo para o máximo de galera que você conseguir. Valeu, obrigado. Falou.